Jesus. Derrama o teu Espírito Santo. Manifesta, Senhor, a tua graça na vida deles, Senhor Jesus. Que através deles, Senhor, a tua graça seja manifestada na vida de cada um de nós aqui dentro dessa igreja, desse grupo de oração, Jesus. Pela vida do Maciel, nós damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Podemos sentar. Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Jesus para vocês. E a família, como vai? Graças a Deus. Talvez não esteja perfeito, mas Deus cuida de nós, né? Meu nome já foi dito, né? Alguns já me conhecem, outros não. Maciel, meu nome. Sou coordenador paroquial da Renovação Carismática aqui na paróquia de Santa Rita. Participo de um grupo também às quartas-feiras, lá na Vila Batista Parte Alta. Grupo de oração Voz do Altíssimo. Moro aqui pertinho, nessa rua ao lado. Hoje estou tendo a graça de participar com todos vocês. Tenho uma esposa, chama Silvia, 2 filhinhas, Beatriz e Bianca. É uma alegria muito grande estar com vocês hoje, participando deste momento. E temos um tema para nós. O tema é o senhorio de Jesus na família. Então grava bem esse tema, que vai ser importante. Por isso eu perguntei, e a família como vai? Pergunta para quem está perto de você, e a família como vai, meu irmão? Que bom. Temos muitas coisas a dizer. Ela vai bem, vai mais ou menos, não vai. Está tudo virado. Mas o Neuci já ajudou bastante a gente aqui a compreender a espera e o tempo de Deus. Aquela frase que você disse era Deus? Aquela frase estava escrita? É. Deus não muda uma história se não for para melhorar. Aí eu pensava comigo aqui, Deus também não pode melhorar se eu não quiser, se eu não deixar. Concorda comigo? Sabe por quê? Você não é alguém que estando em Deus, não é alguém que está numa cordinha, como aqueles bonecos, né? Marionete, que Deus agora leva para cá, leva para lá, e você não tem vontade. Não, você é livre, você não tem cordinhas presas. Grava bem isso, em Deus você é livre. O pecado nos aprisiona, o pecado nos amarra. A vida desviada do caminho de Deus nos torna escravos, e a gente não nota, a gente não vê, e acha que está tudo certo. Por isso que muita gente tem uma dificuldade enorme de às vezes buscar a Deus, de rezar, de ir a um grupo. Você talvez teve resistência um dia em participar de um grupo de oração, de ir à missa, mas quando você encontrou esse caminho, que bom, não é verdade? Como aconteceu na minha vida, foi ou não foi bom? Deus mudou, está mudando a nossa vida. Talvez ainda tenha algumas resistências, mas você hoje, quando vem ao grupo aqui rezar, você volta melhor, você volta bem, e aí você vem segunda-feira, aí você já vai à missa. Há quanto tempo não ia à missa? Já se confessa, olha que coisa boa, porque você está sendo liberto das amarras do pecado. O mundo aí fora contou mentiras, colocou liberdades que não são liberdades, que nos prendem. Por isso é o seguinte, eu disse aqui, que nós não somos bonecos na mão de Deus, nós somos livres. E por isso eu disse essa frase. A frase diz que Deus não mexe numa história se não for para melhorar. É verdade. E Deus realiza, e nós precisamos rezar uns pelos outros, interceder, é isso mesmo. Mas você que tem consciência disso, precisa deixar, precisa permitir que Deus possa mexer na sua história. Já viram aquela música assim, que diz assim, ó: entra na minha casa, entra na minha vida, e aí? Mexe com minha estrutura, o que mais? Das feridas, ter santidade,
Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Joia. Todo mundo sabe de cor, né? Salteado, virou uma música popular. Quanta gente cantou e não viu a seriedade do que estava pedindo para Deus, né? Deus queira que você e eu hoje entendamos isso. Entra na minha casa. Olha que diz, mexe com minhas estruturas, muda a minha vida, faz um milagre em mim. É uma música maravilhosa, inspiradíssima, e eu vejo que é isso que você e eu precisamos falar para Deus. Entra na minha casa, mexe com as minhas estruturas, muda a minha vida. Você já é de Deus? Que bom. Fala para o Senhor, eu preciso ser mais, mexe na minha vida, porque eu sei que, eu acho que eu já estou bom, mas eu sei que eu posso ser melhor, mas sozinho eu não posso, com a minha vontade só não dá, eu sou pequeno, eu sou pecador. Só quem é pecador levanta a mão, deixa eu ver, quem é pecador que levanta a mão? Somos pecadores, não é verdade? Até na hora de morrer, a gente vai estar pecando, infelizmente. Estaríamos pecando menos porque estamos em Deus, não é verdade? Mas já viu durante o dia o quanto a gente peca? A língua da gente parece uma centelha de fogo, né? Meu Deus, a gente não, você não vai matar ninguém com arma de fogo, mas com a língua a gente mata mais. Tem que pedir para o Senhor dar um jeito de cortar um pouco, tirar essa arma, ou sei lá, não tirar a língua, mas tirar esse meio de matar, né? Deus vai dar graça. Deus pode mudar a nossa vida, pode mudar a sua vida. Quem é pai aqui, levanta a mão. Quem é mãe, levanta a mão. Quem é filho, levanta a mão. Então o assunto é para você, o senhorio de Jesus na família. Que bom, estou falando para o povo certo, para a família, pai, mãe e filhos. Deus quer falar conosco hoje. Família. Quando fala de senhorio, você sabe o que é? Você sabe o que é senhorio? Vou dizer para vocês então. Na Bíblia a gente fala que Jesus Cristo é o Senhor, é o Cristo. Senhor na Bíblia era aquele que mandava, que era o Senhor das coisas naquela época, né? Senhor de um local, fazenda, de terras, era o Senhor, ele era respeitado. Jesus Cristo é o Senhor do céu e da terra. E Jesus Cristo, como diz Cristo, é o Salvador, é o nosso Senhor, é o nosso Cristo. Cristo é o Salvador. E Ele, se Ele é o Senhor, dono de todas as coisas, é preciso que se tenha então todo respeito para com Jesus Cristo. Então, o Senhor é aquele que é o dono de tudo. E Ele se tornou Senhor, sabe de que maneira, gente? Morrendo por nós na cruz, sendo obediente ao Pai, a Deus, para que eu e você tivéssemos liberdade. Nós fomos libertos. As cadeias do pecado que você não enxerga, é um campo espiritual, mas que reflete na sua vida e na vida de todos nós. Esse mundo tão transviado que está aí, tantas notícias de morte, é ou não é verdade? Em cruzeiro, aumentou muito. Quanta gente envolvida nas drogas, quanta gente envolvida em coisas erradas, a intolerância, né? Por qualquer coisa, agora se tira a vida, faz acerto de contas. Onde está Deus na vida dessas pessoas? Não vamos julgar, mas naturalmente Jesus não é o Senhor da vida delas, concorda comigo? E se Jesus fosse o Senhor da vida delas, elas não estariam naquela situação e muito menos iriam tirar a vida do outro. Sim ou não? Não é isso? Então, quando fala do senhorio de Jesus na família, nós vamos falar daquele que é o Senhor de todas as coisas. Então, Senhor da família. Olha para a sua casa e sua família e pensa um pouquinho nela. Nós vamos refletir, vamos entender um pouco. Jesus é o Senhor da tua família? Não precisa responder. Jesus é o Senhor da tua família? Jesus é o Senhor da sua vida? Você como membro desta família, Jesus é o Senhor da sua vida, nas suas atitudes, no seu relacionamento?
Os homens com as esposas, esposa com os homens, os filhos. Jesus é o Senhor? Pensa bem. Nós vamos mergulhar um pouco nisso. Pega comigo uma passagem bíblica, está no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 21. Quem está com a Bíblia, página 1502 da Bíblia Ave Maria. Efésios 5, versículo 21. Amém? Acharam? Vamos lá. Está lá no Novo Testamento. A carta de São Paulo a esse povo, os Efésios, São Paulo que ensinava muita coisa boa. Efésios 5, versículo 21. Na Bíblia, edição Ave Maria, página 1502. Olha o que diz aqui. Escuta, esteja atento. Quem já achou, acompanha com os olhos e ouvidos. Quem não achou, ouvidos atentos. Tem um versículo importante aqui que eu vou ler, que ele é depois a gente vai entender. Versículo 21 diz assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor a Cristo. Aí eu vou pegar aqui o versículo 25: maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra. Versículo 28: assim os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual alimenta e a trata como Cristo faz a igreja, porque somos membros do seu corpo. Falando para os maridos, mas pega esse mesmo texto para as mulheres. Claro que aqui fala para os homens no sentido de dar a vida pela sua esposa, pela sua família, como Cristo faz com a igreja, amar. As mulheres também. O versículo 22, ele traz uma passagem bíblica, lá da época, muito voltada àquela cultura, naquele momento, mas é importante a gente ler. O versículo 22 aí mesmo: as mulheres sejam submissas a seus maridos como ao Senhor. Como ao Senhor. Aí vai dizer aqui: pois o marido é o chefe da mulher. Nós vamos entender, calma aí, mulheres. Como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Aí é onde entrou: maridos, amai as vossas mulheres, dê a vida por elas, como Cristo deu a vida por Cristo, como Cristo deu a vida pela igreja. E os homens amar as mulheres como ele ama a si mesmo. Ninguém quer ferir o seu próprio corpo. Então, assim como você gosta de você, também ame a sua esposa como se fosse seu próprio corpo. A Bíblia traz esse trecho aqui que vem de uma cultura da época, né? Em que as mulheres eram bastante submissas, aquela coisa toda. O que quer falar aqui, na verdade, para nós hoje? Que as mulheres e marido, esposa, homens, mulheres, se amem, se respeitem, né? Esse sentido de um estar ligado ao outro. Olha o versículo 21 que eu li antes: sujeitai-vos uns aos outros, é uma parte, em quem? No temor a Cristo. Isso tudo se resume aqui: um se sujeitar ao outro, no sentido de não se querer sobrepor, ser mais, marido e mulher, no temor ao Senhor. O que é o temor ao Senhor? O temor a Deus não é ter medo de Deus, não, gente. Temor ao Senhor, para todos nós aqui, é aquele respeito. Por causa de Jesus, por causa de Deus, eu vou amar a minha esposa. Por causa dele, as mulheres vão amar o seu esposo. Aí vem os filhos também, né, filhos? A palavra de Deus diz assim: honrar pai e mãe, não é assim? Aquele que honra o pai e mãe tem vida longa, é abençoado, a vida dele progride, cresce, porque Deus abençoa. Quando se fala do senhorio de Jesus na família, é preciso entender e mergulhar nisso que está aqui. Eu tenho que aprender a não querer sobrepor a minha vontade. Eu é que mando, eu é que sei. Não, se sujeitar ao outro no diálogo, na humildade, na simplicidade.
Falta muito isso hoje, né? Diálogo, aquela comunhão. Vamos olhar um exemplo no começo da história, quando Deus criou, lá no início de todas as coisas, Deus criou quem mesmo? Um homem e uma mulher, chamado Adão e Eva, os pais da humanidade, não é isso? Eva, a mãe dos viventes. O que aconteceu com Adão e Eva? Estavam lá naquele local maravilhoso chamado paraíso, aqui na terra, né? Um paraíso. E eles falavam com Deus, eles viam Deus. O que a serpente fez? Tentou a mulher, não foi? E ela pecou, ela errou. E o homem também foi levado ao erro. O que aconteceu logo em seguida? Eles tiveram vergonha de Deus, e entre eles começou o quê? A acusação. Já viram isso? Lembra disso? Deus chegou, mas eu falei que não era para fazer desta forma. O homem disse, foi a mulher. A mulher, então já começou a divisão ali. Naquilo que Deus criou, o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, o pecado que entrou da desobediência, do orgulho, porque o demônio tentou, né, de tal maneira, se você fizer isso, tá, aquele simbolismo todo, né, a maçã, se você comer, você vai ter conhecimento da verdade, então eles foram seduzidos para querer mais, saber mais, e logo depois entrou a divisão e a acusação. Agora vamos olhar na história da salvação, quando Deus quer e vem para salvar a humanidade. Deus escolheu uma mulher, não foi? Chamada, vocês sabem quem é? Maria, não é isso? Vamos dizer forte, quem é a mulher? Maria, a jovem. As meninas que estão aqui, viu meninas? Maria em torno de 14, 15 anos, quando Deus chamou e escolheu uma pessoa de Deus, uma jovem orante, uma jovem fiel, de uma família que era de Deus. Tá, agora olha para essa jovem. Ela estava desposada, como diz, né, a Bíblia, ou seja, ela estava prometida a um homem chamado José. Os Josés que estão aqui, as Marias que estão aqui, ouçam bem, ela estava prometida a José, e de repente Deus entra na história, e ela é a mulher escolhida, prometida, lá atrás, né, que quando Isaías profetizou que uma mulher daria à luz, e essa seria uma virgem, e ela daria à luz a um filho chamado Emanuel, Deus conosco, tá? O que acontece naquele momento ali? O anjo aparece para Maria, não é isso? E ela que vai dizer o sim, ela vai conversar, como é que vai se fazer isso, enfim, ela disse sim, e mesmo naquela história toda, e ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. E entenda agora esse momento. José, vendo que ela estava grávida, porque gente, namorar na época não é como hoje não, nem chegava perto, tá? Era um homem lá, mulher aqui, prometida, e casava, e sim, iam ficar juntos. Como é que Maria ficar grávida de José? Seria um escândalo, né? No entanto, o que aconteceu? José, olha a diferença, hein? Querendo preservar Maria, porque ela estava grávida, não tinha como explicar, então ele resolveu abandoná-la e fugir, porque aí a culpa cairia nas costas de quem? Nas costas de quem? Dele. Ele estaria assumindo a responsabilidade do erro e fugindo. No entanto, quando ele pensou assim, por ser um homem de Deus, preocupado em preservar a mulher, e olha bem, não apontou o dedo, não a acusou como fez Adão, não houve acusação, houve compreensão e houve o desejo de preservar a Maria. Aí Deus vem falar com ele em sonho, porque ele é alguém que escutava Deus, é alguém que queria fazer a vontade de Deus. Gente, olha a diferença, Adão e Eva, o pecado entra e a acusação entrou, a divisão entrou. Maria e José, na graça de Deus, que José não estava compreendendo ainda, era difícil mesmo, mas ele escuta o Senhor, e então o Senhor fala para ele que aquilo que aconteceu com ela é de Deus, que aquele que vai nascer dela é um ente santo, é o Deus Emanuel. E então ele assume Maria, e aí a história toda da salvação acontece.
E olhe para cada um de nós aqui, homens e mulheres que estão aqui, os filhos também, vamos pensando, filhos, porque desse amor, dessa ação de Deus nasceu Jesus. De Adão e Eva nasceram filhos também, inclusive um deles acabou matando o outro, né? Caim e Abel, Caim que mata Abel, olha só. E em Jesus entra não a morte, ele nasce pela ação do Espírito Santo, e José é o pai na terra de José e cuida. Quem você gostaria de viver hoje na sua vida? Adão e Eva? Ou José e Maria, os casais? Não tem escolha, não tem erro, não é verdade? O senhorio de Jesus na nossa vida se faz aí, mas é preciso uma coisa, que você esteja atento. Se nós estamos nos degradando, se por muitas situações há brigas, e um acusa, o outro tem razão, eu tenho razão, então nós estamos vivendo como Adão e Eva. Por mais que eu queira ser como José e Maria, na verdade eu estou sendo Adão e Eva novamente. A história do pecado está entrando de novo. Mas se você que está aqui, você com a sua esposa, procura perdoar, procura ter compreensão, procura um ajudar o outro, você estará sendo José, você estará sendo Maria, você será alguém que estará escutando a vontade de Deus. É importante a gente mergulhar, compreender nisso que é a família de Nazaré, e escutar o Senhor. Para José falava em sonhos, para Maria o anjo veio até ela. Talvez um anjo não vai se apresentar para você do jeito que se apresentou para ela, né? Até porque a gente sairia correndo de medo, não é verdade? Já pensou? Um anjo aparecer, o que você faz? Cai duro? Não sei, de repente, né? E Deus fala. Agora, quero dizer para você o seguinte: Deus fala com a gente de muitas maneiras, basta nós estarmos atentos, ouvir. Neste momento Deus está falando com a gente, num grupo de oração, numa missa. É para isso que estamos aqui reunidos hoje. A igreja de Jesus Cristo, ela é sacramento visível da graça de Deus. O casal quando casa, nós falamos em matrimônio, não é isso? Casamento, matrimônio. O casamento foi elevado na igreja, em Jesus Cristo, à categoria de sacramento, matrimônio. E aí eu queria que você estivesse atento, porque às vezes as coisas não vão bem, sabe por quê? Nós não tomamos as armas, nós não tomamos posse daquilo que é graça de Deus para a nossa vida. Matrimônio é um sacramento, não é isso? Repita comigo então: matrimônio é sacramento. E eu falei que sacramento é sinal visível da graça de Deus, não é isso? Então diz assim: o matrimônio é um sacramento e é sinal da graça de Deus. O batismo, não é isso? O crisma, tudo isso são sacramentos, sinais da graça de Deus. O sacramento, no caso matrimônio, é um sinal da graça de Deus. E você pode tomar as posse das graças do matrimônio, e às vezes nós não tomamos posse dessa graça. Eu vou ler aqui para vocês o que o Catecismo da Igreja Católica fala para nós sobre isso. Olha só, vai trazer para nós um ensinamento. O que é Catecismo da Igreja? Vocês sabem o que é o Catecismo da Igreja Católica? É esse livro aqui, ó, Catecismo da Igreja Católica, tá? Todos devem ter, quando você puder, compre, peça, porque aqui é a nossa doutrina católica, o ensinamento sobre todas as áreas da nossa fé, e orienta muito a nossa vida. Então lá vai dizer assim, número 1655: Cristo quis nascer e crescer no seio da Sagrada Família de José e Maria. A igreja não é outra coisa senão a família de Deus. A igreja é a família de Deus. Desde suas origens, o núcleo da igreja era em geral constituído por aqueles que, com toda a sua casa, se tornavam cristãos. Quando eles se convertiam, desejavam também que toda a sua casa fosse salva. Essas famílias que se tornavam cristãs eram redutos de vida cristã no mundo incrédulo. A igreja é a família de Deus,
E quando alguém se convertia, ele queria que toda a casa dela e toda a família se convertia. E aquela família era um sinal da graça de Deus para aquele povo lá, para a gente compreender esse momento. Aí no número 1608 vai dizer para nós assim, olha o que diz para nós sobre essa realidade do sacramento. Esteja atento. Para curar as feridas do pecado, o homem e a mulher precisam da ajuda da graça de Deus. Em sua misericórdia infinita, jamais lhes recusou. Sem essa ajuda, o homem e a mulher não conseguiriam atingir a perfeição da união de suas vidas, para a qual foram criados no princípio. Você ouviu bem? Olha o que diz aqui. Para curar as feridas do pecado, o homem e a mulher precisam da ajuda da graça de Deus. O pecado causa estragos, feridas. Por isso eu perguntei, e a família como vai? A gente normalmente vai dizer, vai bem. Mas a gente fala para poder cumprir uma obrigação, cumprir uma formalidade. Mas é bom que a gente diga que vai bem. Se você precisa de ajuda, se você sabe que não está bem, claro, você vai buscar ajuda. Mas saiba que você precisa da graça de Deus, para Deus curar as feridas, as machucaduras, as várias situações que a gente vive. E lá diz assim, sem essa ajuda, o homem e a mulher não conseguiriam atingir a perfeição da união de suas vidas, para a qual foram criados no princípio. O homem e a mulher precisa da graça, da ajuda de Deus. Jovens que estão aqui, um dia você vai ter família, um dia você vai encontrar alguém. Ele rezava aqui com a gente, Deus prepara alguém para você. Peça para Deus alguém que seja de Deus. Se você encontrar alguém que não é de Deus, que você gosta, traga para Deus. Não vá você para o mundo lá fora. É o contrário, é ele ou é ela que precisa vir para Deus. E às vezes as nossas vidas tomam um rumo tão difícil porque eu estou apaixonado, eu amo tanto aquela pessoa. Depois de casar muda. Ele bebe tanto, ele agride, muitas vezes ele bate em mim. Sai fora, toma cuidado. Não, eu vou continuar, porque quando casar muda. Se não mudar quando é solteiro, depois que casar é muito mais difícil. Se você tem experiência quando é solteiro, tem a oportunidade de decidir aqui, tá? Para se tornar família, porque casamento não é só sentimento, é principalmente uma decisão. Você pode amar alguém, mas se a pessoa não quer mudar de vida, é violenta, está no mundo errado, e durante 2 anos namorando não muda, e você ainda quer entrar nessa barca? Imagina um barco furado, e um barco bacana do lado inteiro sem nenhum furo. Qual barco você vai entrar? Barco furado? Eu não vou entrar no barco furado, vou entrar no barco que não tem furo, tá bacana. Barco furado afunda. Mas tem muita gente embarcando em barco furada. É por aí, irmãos. Se decida. Maria se decidiu sim para Deus. A família de Nazaré nasceu. José foi obediente. Homens e mulheres, jovens que estão aqui, Jesus Cristo precisa ser o Senhor da nossa vida desde já. Eu que estou aqui falando, Maciel, eu caminho desde os 13 para 14 anos de idade. Eu encontrei esse caminho de fé em Jesus Cristo com 13 para 14 anos. Eu já tinha uma vida reta em Deus, de uma família boa. Minha mãe não me deixava ir em qualquer lugar. Eu não saía para os bailes da vida, não entendia muito bem. E às vezes a gente até se revolta um pouco. Por quê? E eu hoje digo, louvado seja Deus. Não precisei conhecer droga, né? Não que seja preciso, mas não conheci droga, bebidas, não tenho vícios. Não sou perfeito, mas já trilhava um caminho reto. E aí encontrei o caminho de Deus, melhor ainda. Aí Deus me preservou, não precisou me arrebentar no mundo. Há muitos irmãos que às vezes vêm aqui, graças a Deus, temos irmãos, o Ciel, outros, que Deus mudou a vida deles.
Tadeu que veio aqui pregar para vocês, não é verdade? Estava lá no mundo das drogas, arrebentado, podia ter morrido naquela situação, mas encontrou Deus. Que bom! Mas meu irmão, não é preciso você arrebentar a sua vida para encontrar Deus. Talvez você não encontre. Não queira experimentar das coisas do mundo para depois dizer: ah, depois eu me converto, depois eu vou encontrar o Senhor. Não tente o Senhor Deus, porque o mundo é muito perigoso, o pecado é perigoso. Não queira pôr a mão no fogo para saber se queima, porque queima, e queima muito. Eu encontrei esse caminho. Eu caminhei na obra de Deus, pedia para Deus uma pessoa, que Deus colocasse alguém, que eu encontrasse, que se tornasse minha esposa, e que fosse alguém de Deus, e pedi ainda, bonita, e Deus deu, na hora certa, levou tempo, não foi da noite para o dia, porque o tempo de Deus não é o nosso. A modernidade de hoje conta muitas historinhas e instiga os jovens a caminhos que não constrói família na base sólida, aonde Jesus Cristo não é o Senhor, e não dá certo, dificilmente dá certo. Já viu aquela história? Pau torto, pau que nasce torto, morre torto? Ou aquele que tortou na história da vida humana, ficou torto a vida? Mas Deus pode tornar certo. Se você tem uma história semelhante e embarcou em barca furada, Deus quer consertar a sua barca. Jesus Cristo precisa ser o Senhor da sua história, lá daquele que ficou em casa, que não é de Deus ainda. Talvez seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, talvez não sejam de Deus ainda, e talvez estejam em situações muito difíceis, complicadas, que hoje machucam você e fazem você chorar. Ou talvez você que está aqui está nesta barca furada ainda. Mas se Jesus for o Senhor da sua vida, da sua casa, se você proclamar isso e começar a ter atitude diferente, Deus vai mudar a sua vida, a sua história, porque Deus é fiel e justo. Deus não entra na vida para mudar a história de alguém se não for para melhor, foi dito aqui. Mas Deus não vai mudar para melhor se eu não quiser, se eu não deixar. Jovens, adultos, pais, filhos, mães, hoje tome uma decisão. Deixa Deus entrar na sua vida, deixa Ele mudar a sua história, deixa Ele fazer algo novo. Você, pai e mãe que está aqui, sabe o meio de você proclamar Jesus Cristo Senhor? Você jovem que está aqui também, escuta bem. E você adulto, dê a bênção para seus filhos. Muita gente acha que hoje isso é uma coisa ultrapassada, careta. Filho não é bênção. Benção, mãe. Benção, pai. Quanto tempo você não dá uma bênção para sua mãe e seu pai? Se Jesus Cristo é seu Senhor, peça a bênção dele, dela, pai e mãe, e acha que é caretice. Não, você dá uma bênção, ao contrário, dê a bênção, abençoa. Jesus Cristo é o Senhor dessa maneira. A gente imagina coisas, como é que Jesus vai ser o Senhor da minha vida? É na simplicidade. Comece a mudar você, comece a abençoar, comece a tratar diferente. Se é só na gritaria, abaixa o volume, calma, porque nós vamos proclamar, rezando, cantando, que Jesus é o Senhor. Eles têm uma música para te rezar já. Mas nós vamos rezar, proclamar Jesus Cristo é o Senhor, maravilha. Mas como é que eu ponho em prática esse Jesus Cristo é o Senhor? É dessas coisas. Você há quanto tempo não abraça o seu pai, sua mãe? Você, pai, não abraça seu filho, filha? Os casais que estão aqui, que não se abraçam durante o dia, que não dão um beijinho na boca, né, pais? Os pais e mães, os jovens entendem bem disso, então não é nada estranho, estão falando algo que todos entendem bem. Então, abraço. Nós estamos perdendo essa afinidade. Jesus é o Senhor aí, na família que vive o que precisa viver. Você quer ser família de Nazaré? Jesus, José e Maria? Ou você quer ser família Adão e Eva? Pensa bem, qual a sua decisão hoje? Se a flor da sua vida, do casal, plantada no matrimônio,
a tiririca. Começa a cuidar desta flor. Regue, põe água da oração, do perdão, da reconciliação. O Catecismo da Igreja Católica, para a gente finalizar, ele diz assim, lá no 2685, escuta bem, para todos nós, a família cristã é o primeiro lugar da educação para a oração. A gente pensa que tem que mandar para a igreja os filhos, lá eles vão aprender a rezar, catequese, é uma ajuda. Mas a família é o primeiro lugar da educação para a oração. Fundada sobre o sacramento do matrimônio, ela é a igreja doméstica. A família é a igreja doméstica. E aqui diz, onde os filhos de Deus aprendem a orar na igreja e a perseverar na oração. É na família que os filhos aprendem a orar. Deixa eu perguntar para os pais. Seus filhos têm visto você orar? Seus filhos veem você rezar o terço? Vocês rezam com ele? Parabéns! Mas se você ainda não reza, comece! Se começa você sozinho, mas ninguém quer rezar lá em casa. Começa você, liga o rádio 6 horas, televisão 6 horas da tarde, vai lá na sala, começa a rezar o terço. Aos poucos eles virão. Aqui diz assim, para as crianças particularmente, a oração familiar cotidiana é a primeira testemunha da memória viva da igreja, reavivada pacientemente pelo Espírito Santo. Eu caminho na renovação carismática quase 30 anos, né? Desde meus 13, tenho 43 anos. Então, lá em casa, a Silvia, minha esposa, esse ano, já faz uns 12 meses, a gente começou a rezar o terço junto. E não tinha uma sequência. Aí porque à noite, criançada, são duas meninas, né? Criançada, pensa que tem 10, se tivesse seria uma benção, mas são duas. E aí o que a gente fez? Quando chega agora, 9h30, 10 horas, dá um mamar, um leitinho, um lanchinho delas, e a gente vai para o quarto. A Silvia vai com elas primeiro, e eles vão ler lá alguma coisa, poema da escola, tá? Não precisa ser só coisa da igreja, coisa boa também. Mas tem trecho da Bíblia própria para eles, criança, ler. E depois a gente reza o terço junto. Apaga a luz, a velhinha acesa, a menorzinha brinca um pouco, já dorme, e a maiorzinha acompanha o terço. Às vezes até o quarto mistério já está dormindo. E a gente termina de rezar juntos. Tem dia que eu não posso, minha esposa reza com elas. Ah, eu não posso, vai rezar? Não, ela vai lá e reza. Eu não estou colocando isso porque é melhor, não. Depois de quase 30 anos, agora, a minha menina de 7 anos, a gente começou a rezar com eles. E isso vai ter um efeito muito grande na vida deles. Jesus precisa ser Senhor da minha família. Pais, você se preocupa em educar seus filhos, colocar para a escola, não é? Porque ele precisa. Se você deixar a vontade dos seus filhos, eles vão para a escola? Vão? Não vão. Se você deixar os seus filhos à vontade, eles vão tomar banho. Às vezes não quer tomar banho, mas você obriga a tomar banho, porque precisa. Por que você não os leva à missa, à igreja? Tem muitos pais que pensam assim, eu não quero obrigar meus filhos, deixa ele crescer, quando ele crescer ele resolve a igreja. Gente, o mundo está doutrinando a cabeça das crianças. Presta no desenho que seu filho assiste lá durante o dia. Ah, vou ligar a TV porque meu filho assistir qualquer coisa assim, eu fico em paz. Você está deixando seu filho engolir qualquer coisa? Qual é o alimento da sua família, dia a dia? A televisão tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Se estamos falando de um senhorio de Jesus na família, é preciso ter atitudes para que Jesus seja o Senhor. Comece a escolher as coisas. Comece a explicar por que não é bom assistir tal coisa. Comece você a mudar os programas que você assiste. Vamos começar a nos amar, nos cuidar, nos respeitar e proclamar Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Você quer dar uma resposta para Deus agora, já? Sim ou não? Então nós vamos rezar com a música. Vamos colocar na mão de Deus. Quem quer? Se põe em oração.
levar a uma resposta, para que Deus seja Senhor da nossa vida, da nossa família. Fecha bem